Olá, futuro dev, futuro desenvolvedor de sistemas e sites para a internet. Está começando mais uma videoaula do curso Olá Mundo JavaScript. E nessa videoaula nós vamos continuar falando de operadores. Nas aulas anteriores nós ficamos conhecendo os operadores aritméticos e os operadores de comparação ou operadores relacionais. Nesta aula nós vamos falar sobre os operadores lógicos. Nós vamos conhecer os operadores lógicos, vamos conhecer isso na prática, vamos conhecer isso aqui na tela do meu computador e vamos conhecer isso depois da vinheta. Roda aí! Então vamos trabalhar com os operadores lógicos. Eu estou aqui no meu editor de código com os arquivos que nós trabalhamos na aula passada. Então, como a gente tem feito nas aulas anteriores, eu vou aqui em File, Save As, vou nomear um novo arquivo aqui, vou criar um novo arquivo chamado exercício _op_ lógico. Vou salvar e no arquivo op_comparacal.js eu vou em File, Save As, op_ lógico. Criar um novo arquivo op_ lógico. É importante, como eu disse já nas outras aulas, é importante que você mantenha aí os exercícios de cada aula, não sobrescreva nem apague esses exercícios, para que você possa no futuro, quando precisar desses arquivos, você possa ter eles todos ali para consultas futuras. Então eu vou aproveitar aqui esses arquivos aqui, eu vou importar aqui para o documento HTML o arquivo op_lógico.js, vou salvar o HTML e vou no arquivo JavaScript e vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui esses operadores de comparação que a gente usou na aula anterior e vou listar aqui os operadores lógicos que nós vamos trabalhar hoje. E o primeiro operador lógico que nós conheceremos hoje é o operador representado por dois es comerciais, que significa e. O outro operador é o operador representado por duas barrinhas verticais, que são os pipelines, né? Que são essas duas barrinhas que ficam aqui ao lado da tecla Shift do teclado, que significa ou então OR, né? É o OR lógico. E aqui também significa e ou AND lógico. E o terceiro operador que nós conheceremos hoje é o operador representado pelo símbolo de exclamação, que é o operador de negação. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui essas variáveis, vou aproveitar aqui uma boa parte desses códigos aqui, vou apagar aqui a condição do if, eu vou declarar uma nova variável, a variável nome, vou atribuir a essa variável o conteúdo Marcos, vou declarar uma segunda variável, que será a var sobrenome, e vou atribuir a essa variável o conteúdo Silva. Agora eu vou fazer o seguinte, se nome for igual a Marcos and sobrenome for igual a Silva, escreva no documento simplesmente verdadeiro. Se não, escreva no documento simplesmente falso. Eu vou salvar esse arquivo, agora vou lá na pasta curso _javascript e vou executar no navegador este exercício op_ lógico. E vejam que o JavaScript retornou verdadeiro. Eu vou deixar aqui lado a lado aqui o editor de código e o navegador, só que ficou invertido. Eu vou mudar aqui. Aí, assim fica melhor. Então, o que aconteceu aqui? Eu pedi para que fosse feita uma verificação se o nome realmente é Marcos, se a variável nome contiver
o conteúdo Marcos e a variável sobrenome tiver o conteúdo Silva, então ele vai retornar verdadeiro. Se eu alterar aqui de Silva para, sei lá, Oliveira, vai retornar falso. Vou atualizar o arquivo e vejam que retornou falso. Falso, retornou aqui o conteúdo do else. Por que retornou falso? Porque esse operador só vai retornar verdadeiro quando os dois operandos, o operando que estiver à esquerda e o operando que estiver à direita, forem verdadeiros. Se um dos dois for falso, que nem no caso aqui o sobrenome é falso, porque não é Oliveira que contém, que está... a variável sobrenome não contém o sobrenome Oliveira, contém o sobrenome Silva. E, portanto, esse operando aqui, essa parte aqui do código aqui da condicional está retornando um sobrenome que não é o mesmo sobrenome que está armazenado na variável sobrenome. Então vai retornar falso. Eu posso acrescentar aqui uma terceira condição e vamos pôr idade. Idade exatamente igual a 45. Logicamente que eu tenho que declarar a variável idade aqui, var idade. E vou atribuir o valor de 45 a essa idade. Vou salvar o código e se eu executar aqui, vai retornar falso também. Por que vai retornar falso? Uma das três condições, eu usei três condições. A variável nome, verifiquei se a variável nome contém a string Marcos, e sim, ela contém, então esta condição é verdadeira. A variável sobrenome, eu verifiquei se a variável sobrenome contém a string Oliveira, e não, nesse caso, não é, essa condição é falsa. E coloquei aqui uma terceira condição com a idade 45. Essa terceira condição é verdadeira, porque realmente, se a gente for ver aqui, a variável idade contém o número 45. Então ele retornou falso porque uma dessas três condições, 3 ou 4, você pode pôr aqui 4, 5, quantas condições você quiser. Se apenas uma condição retornar falso, for falsa, o JavaScript vai retornar falso para essa condição. Se eu voltar aqui para Silva, em vez de Oliveira, eu voltar para Silva e salvar, aí eu vou atualizar o arquivo e vocês verão que vai retornar verdadeiro, porque todas as condições impostas aqui são verdadeiras. Vou atualizar e vejam que retornou verdadeiro. Então esse operando ou lógico, né, como é chamado, só vai retornar todas as condições, só vai retornar verdadeiro se todas as condições descritas aqui forem verdadeiras. O que não acontece com o que é diferente com o operador OR. Vejam que eu vou trocar aqui, eu vou voltar apenas para duas condições, para duas verificações, para ficar mais fácil de entender. Eu vou tirar essa variável idade, ou melhor, vou simplesmente comentar essa variável idade e vou trocar o operador aqui para OR, ou duas barrinhas verticais ou duas pipelines. E vou alterar aqui o Silva para Oliveira de novo. Vou salvar o arquivo e vou atualizar aqui o arquivo aqui no navegador. E vejam que dessa vez ele retornou verdadeiro, porque quando a gente usa o operador OR, ele vai verificar se algumas dessas condições aqui, ou a condição aqui que confere o conteúdo da variável nome, ou a condição que confere o conteúdo da variável sobrenome. Se uma dessas condições for verdadeira, o operador OR vai retornar verdadeiro. Ele só vai retornar falso se as duas condições forem falsas. Se eu, por exemplo, pôr aqui, em vez de Marcos, eu colocar Marcelo, por exemplo, e salvar o arquivo, eu atualizo aqui e dessa vez retornou falso, porque esse operador verifica o mesmo vale se você pôr aqui uma terceira condição. Vamos pôr idade. Se a idade for 37, por exemplo, eu vou descomentar aqui a variável idade, vou salvar. Então vejam que aqui nesse caso nós não temos nenhuma... Opa, esqueci do operador aqui. Nesse caso, nós não temos nenhuma condição verdadeira aqui. Então ele vai retornar falso do mesmo jeito. Eu vou salvar o arquivo, vou atualizar
e vejam que ele retornou falso. Mas se eu pôr a idade aqui, a condição idade por 45, como realmente está armazenado aqui na variável idade o número 45, eu vou salvar o arquivo, eu vou atualizar e ele vai retornar verdadeiro aqui, porque uma dessas três condições que o operando OR está verificando é verdadeira. Então eu vou atualizar e vejam que voltou verdadeiro. Então, para o operando OR ou lógico, ele, se tiver qualquer um dos operandos aqui, qualquer uma dessas condições que ele está verificando for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro, mesmo que outras condições retornem falsas. Então eu vou voltar de novo somente para duas condições. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui parênteses aqui, para separar essas condições todas. Vou pôr essas condicionais aqui entre parênteses e aqui também entre parênteses. E vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui o operador de negação, que é o símbolo de exclamação. Agora, o que eu estou fazendo? Esse símbolo de exclamação aqui vai inverter essa condição. Então, se a variável nome contém o nome Marcos, e aqui eu estou verificando se o conteúdo da variável nome é Marcelo, deveria retornar falso, essa condição é falsa. Só que esse operador de negação vai negar esse falso dessa condição. A condição aqui é falsa. Porém, o operador de negação vai inverter isso e transformar essa condição em verdadeiro. Eu vou salvar o arquivo e vocês vão ver que o retorno aqui desse operando agora vai mudar para verdadeiro, porque ele inverteu essa condição aqui de falso para verdadeiro. Então eu vou atualizar aqui e vejo que retornou verdadeiro. Se eu colocar agora, em vez de Marcelo, eu colocar Marcos aqui, deveria ser essa condição aqui, deveria ser que está entre parênteses, deveria ser verdadeira. Porém, este símbolo de negação vai inverter essa condição verdadeira para falso. E vou salvar o arquivo, vou atualizar agora. E vejam que agora retornou falso, porque este operador de exclamação aqui está invertendo a condição desta verificação. Então é isso que faz este operador de negação, ele inverte a condição que está sendo verificada. E chegamos ao final de mais uma videoaula do nosso curso. Nessa aula nós falamos sobre os operadores lógicos. Na próxima aula nós vamos falar sobre o DOM. O assunto começa a ficar um pouquinho mais interessante. Até agora, essas aulas que nós tivemos até agora, nesse momento do nosso curso, foram mais de lógica de programação. Essas aulas são importantes para que você entenda como é que as linguagens de programação funcionam. E agora o negócio começa a ficar um pouquinho mais prático, porque o DOM é o recurso através do qual o JavaScript consegue manipular os elementos HTML. Então isso vai tornar o nosso curso um pouco mais interessante e um pouco mais prático. Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar para vocês o que é o DOM e como é que o DOM manipula os elementos da linguagem HTML. Tá certo? A gente se vê então na próxima videoaula. Tchau!